que vídeos, jogos e um pouco de criatividade podem prender a atenção dos alunos com TDAH? Descubra agora como estratégias fáceis e divertidas podem fazer uma grande diferença. Vem comigo! Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema, e na aula de hoje, junto com o especialista em neuropsicologia, o professor Robson Dia, nós vamos falar sobre como usar vídeos, jogos e outras ferramentas para tornar o aprendizado ainda mais interessante, para que as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estejam prontas para embarcar nessa jornada. E aí, você vem comigo? O convite está feito! Então já se inscreva no canal, ativa o sininho e acreditem, o caminho para uma verdadeira inclusão começa agora. Professor Robson, a sala é toda sua. O nosso foco é falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade de forma mais ampla. Porém, a gente vai falar de práticas também, como a gente pode fazer isso de maneira assertiva no nosso cotidiano, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre atividades inclusivas para alunos com TDAH em sala de aula. Já vou adiantar para vocês que eu separei alguns recursos aqui que a gente pode trabalhar não só em sala de aula, mas em outros contextos. Eu sei que tem bastante gente aqui que é da psicopedagogia, que é da psicologia, que é da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade, que é pai, que é mãe. Então algumas coisas a gente consegue adaptar para além da sala de aula, tá? Que vai ser bem legal para a gente nesse processo. Então vamos lá. Eu não vou entrar nos pormenores do TDAH, sobre as características, sobre critérios diagnósticos, porque eu acho que a gente já falou em tantos eventos e com certeza vão ter outros tantos eventos em que a gente vai falar bastante sobre essas características gerais do transtorno. O meu foco, como a gente vai falar de aprendizagem, sobre aprendizagem, o meu grande foco é nós falarmos sobre TDAH dentro desse contexto. Já que é sala de aula, vamos falar dos contextos de aprendizagem do TDAH. E o que é importante a gente pensar juntos aqui um pouquinho? O TDAH não é um transtorno de aprendizagem, não é um transtorno específico de aprendizagem, mas ele vai trazer como uma causa secundária uma dificuldade de aprendizagem. O TDAH é um transtorno de execução, é um transtorno que traz como características funções, déficits nas funções executivas como um todo e na atenção concentrada de forma mais ampla. Mas isso não afeta só a aprendizagem. Um déficit de atenção interfere a vida toda da pessoa. Uma disfunção executiva interfere a vida toda da pessoa. Controle inibitório, regulação das emoções, regulação do comportamento, organização, planejamento, tudo isso faz parte do nosso cotidiano como um todo. Isso também vai afetar a aprendizagem. Então ele tem como uma causa secundária essa dificuldade. Por isso que crianças com TDAH dentro de sala de aula precisam de um atendimento educacional diferenciado. Na grande maioria das vezes, pequenas estratégias que nós adotamos fazem uma diferença gigantesca no trabalho com as crianças com TDAH. Pequenas estratégias mesmo. E aqui eu separei várias delas que podem te ajudar a trabalhar com seus alunos. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre como o TDAH impacta a vida de uma criança, de um adolescente e até de um adulto, obviamente, porque nós sabemos que é um transtorno que é do neurodesenvolvimento, então ele vai ser levado ao longo de toda a vida. Claro que as necessidades e os impactos vão mudando de tempos em tempos. E depois a gente fala das adequações para a sala de aula e ainda vou dar algumas dicas gerais de atividades e recursos que a gente pode utilizar, tá? Alguns que eu gosto bastante, inclusive. Então, ele tem como causa secundária essa dificuldade no processo de aprendizagem. Para a gente trabalhar com essa dificuldade, estratégias bem aplicadas vão fazer com que esse aluno mantenha a sua atenção concentrada. E essa é uma das maiores dificuldades que essa criança tem, né? A atenção concentrada. O lobo frontal do cérebro de uma pessoa com TDAH acaba sofrendo muitas interferências pela maneira como esse cérebro funciona. E eu sempre digo nas aulas que é isso, né? O TDAH nada mais é do que uma maneira diferente desse cérebro funcionar. E essa maneira diferente desse cérebro funcionar faz com que ele não se adeque a alguns padrões que nós estamos acostumados dentro da sociedade de forma geral. E aí a gente tem as dificuldades de forma geral, as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades de socialização e tudo mais.
Então, pequenas estratégias vão fazer com que essa criança consiga manter muito mais a sua atenção e, consequentemente, aprenda muito melhor. Pequenas estratégias vão ajudar ela nas funções executivas, especialmente na autorregulação, no controle inibitório, e isso vai fazer com que ele consiga aprender e se desenvolver e socializar de forma muito mais assertiva. Esse é o nosso foco aqui, falar dessas estratégias, tá? Então vamos lá. Processo de aprendizagem de processamento de dados, ou aprendizagem, como nós chamamos, ele é um processo cognitivo ativo, onde nós acrescentamos informações as que já foram armazenadas anteriormente, e para isso a gente vai usar um monte de estratégias de organização, recursos de dado e tudo mais. Então, a aprendizagem é a minha capacidade de inserir novas informações àquelas que eu já tenho previamente adquiridas. E aqui mora o primeiro grande problema, ou a primeira grande dificuldade que uma pessoa com TDAH tem. Pensa comigo, quando nós pensamos na educação formal, na aprendizagem formal, no processo como um todo, nós pensamos em um processo cadenciado. Eu aprendo mais hoje, aprendo soma, amanhã eu aprendo subtração, depois eu aprendo divisão, depois eu aprendo multiplicação, para só depois eu aprender a usar a regra de 3 simples, por exemplo. Sim, estou usando exemplos de matemática, é isso, estamos trabalhando com matemática hoje. Aí pensa comigo, se essa criança começa a ter problemas na sua atenção, dificuldades atencionais ao longo de todo esse processo, quando eu chegar lá naquela regra de 3 simples, talvez falte pedaços da informação. É tipo quebra-cabeças, que a gente vai perdendo algumas pecinhas de vez em quando. Quando você monta, até dá para entender, mas falta alguma coisa. E é isso que falta na aprendizagem, muitas vezes, da criança com TDAH. O problema é, às vezes, faltam peças grandes desse conteúdo porque falhou nele processos cognitivos muito básicos, como a atenção concentrada, por exemplo. E nós sabemos, por definição, que o TDAH é o déficit na atenção. Só que não é na atenção global, tá? A gente sempre fala que a criança com TDAH tem déficit na atenção, a gente pensa que ele não tem atenção para nada. Ele tem. O problema maior dele é na atenção concentrada. E o que é a atenção concentrada? Sabe aquela nossa capacidade de olhar para alguma coisa e ficar por um longo período de tempo prestando atenção nela? Isso é atenção concentrada. A criança com TDAH até tem atenção, só que ele não consegue concentrar ela. Ele não consegue sustentar essa atenção para que ele possa efetivamente reter o conteúdo, aprender e assim todo o processo acontecer de forma mais assertiva. Então, falhando a minha atenção, automaticamente ou consequentemente, eu não vou conseguir reter toda a informação. Vocês já tentaram? Eu sempre gosto desse exemplo porque eu acho que ele funciona muito bem. Sabe aquele dia que a gente acorda e a gente está em Nárnia? Você acorda pensando na vida, pensando no que tem que fazer, no que não tem que fazer, nas coisas que estão por vir e tudo mais. Aí teu marido, tua esposa, teu filho, alguém, teu pai, tua mãe, alguém chega para você e fala assim, preciso que você faça isso, resolva isso para mim. Você só concorda porque você não está nem prestando atenção, você está pensando em outra coisa. E aí depois, na metade do dia, chega para você e fala assim, mas o que me pediu mesmo? Não sei que me pediu alguma coisa, mas o que era? Isso é uma falha, não é um déficit, é uma falha na nossa atenção concentrada. Por quê? Porque eu não estou atento àquilo que era a informação que estava sendo passada. Eu estava atento a outras coisas. E no TDAH também acontece isso. Essa criança está pulando o seu foco atencional naquilo que chama mais atenção, ela está divagando nos próprios pensamentos, enfim, ela está fazendo outra coisa e ela não consegue sustentar essa atenção. Por isso, para a gente chamar a atenção de TDAH, e aqui vai a primeira grande dica, o conteúdo tem que ser atrativo, tem que ser uma linguagem que atraia. E aí, a gente também sabe que ele tem déficit na atenção concentrada, ou seja, para sustentar. Quando a gente faz uma explicação muito longa, quando a gente fala de um conteúdo muito longo, ele vai ter dificuldade de sustentar bastante tempo. Por isso, a segunda dica é ser mais direto, ser mais no ponto com essas crianças, para facilitar o processo. Eu sempre dou um exemplo que os guris amam na aula, que é o seguinte. A gente pega aqueles textos, aqueles enunciados de atividades,
em que as pessoas colocam assim: Mariazinha caminhou pela floresta e encontrou um lindo caminho de tijolos amarelos. Neste caminho de tijolos amarelos, ela caminhou durante horas até que ela encontra uma macieira e ela colhe 10 maçãs. Ela continua caminhando pelo caminho, encontra seu amigo Joãozinho e dá metade das maçãs para ele. Quando ela chega em casa, ela vai contar quantas maçãs ela tem. Qual é a quantidade que ela tem na cesta? Para que dar essa volta gigantesca? A criança com TDAH se perdeu antes da menina encontrar o caminho amarelo. Então a gente tem que ser mais direto, um pouco mais assertivo na maneira como a gente se comunica, que também é uma dica de ouro. Mariazinha tem 10 maçãs, deu 5 pro melhor amigo. Quantas maçãs agora ela tem? Pronto. O conteúdo é o mesmo, a aula é a mesma, e aí a gente consegue lidar com isso de uma forma bem mais incisiva, tá? Então vamos lá, o que falha no TDAH então? Já comecei falando para vocês, vamos continuar. Bom, TDAH, ele vai trazer alguns impactos na vida da pessoa como um todo. A gente já viu que a aprendizagem é um processo cognitivo ativo. Então, eu dependo de funções cognitivas, como a memória e a função executiva. A gente tem outras coisas que vão acabar tendo dificuldades ou apresentando alguns prejuízos no funcionamento no TDAH. Porém, atenção e função executiva é o que mais falha, são os maiores prejuízos que a gente observa. E a gente usa essas duas funções cognitivas de forma muito intensa para toda a nossa aprendizagem. O que é a função executiva, Robson? São aqueles atributos mais rebuscados que a gente faz no dia a dia dos seres humanos. Classificação, categorização, organização, planejamento, reconstituição, tudo isso é função executiva. Controle inibitório, regular o comportamento, regular as emoções. Memória de trabalho, que é lembrar de coisinha prática do dia a dia para fazer rapidinho. Flexibilidade cognitiva, alternar de tarefa em tarefa, mudar o que eu estou pensando, repensar a estratégia. Tudo isso é função executiva. E isso falha bastante no TDAH. E eu não uso tudo isso para aprendizagem o tempo todo. Por isso, um impacto que ele vai ter é afetar o rendimento escolar. É bem comum a gente encontrar crianças com TDAH que têm um desempenho escolar bem abaixo da média. Claro que toda regra tem suas exceções, tá? Mas a grande maioria vai ter bastante dificuldade em várias questões da aprendizagem, em várias disciplinas, e aí uma intervenção é bem necessária. Essas dificuldades de socialização, de aprendizagem e tudo mais, pode trazer outros problemas para essa criança, outras dificuldades no cotidiano dela, como, por exemplo, baixa autoestima. Essa criança, ela tem a dimensão de que ela tem dificuldade, ela sabe que ela não consegue. Por isso, é muito comum crianças com TDAH refutarem fazer atividades que elas consideram difíceis. Então ele começa a se negar, inventa algumas desculpas, porque não quer fazer, porque ele sabe que vai ser difícil para ele. Então ele já evita. E isso também vai dificultar, muitas vezes, o relacionamento com os próprios colegas em sala de aula. A gente está falando bastante da criança com desatenção, mas imagina a criança que tem um outro tipo de TDAH, que é o subtipo hiperativo. Ele não para quieto, ele perde material, ele anda o tempo todo. Isso pode causar uma certa desarmonia para a sala de aula. E a sala de aula pode ficar bastante complexa. Ele cutuca os coleguinhas, ele vai lá, provoca, pega alguma coisa, volta a sentar, levanta de novo, e isso vai causando um certo incômodo. Para o desatento, ele esquece dos colegas, esquece de dar um recado, esquece que combinou alguma coisa. Então isso vai também minando os relacionamentos. Aqui eu estou falando com colegas, porque a gente está falando de sala de aula, mas levem isso para a vida de uma pessoa com TDAH como um todo, tá? Isso vai trazer bastante prejuízo de diversas maneiras. Então, eu vou ter muitos prejuízos sociais, inclusive na aprendizagem. Na aprendizagem, o que mais falha? Funcionamento cognitivo, especialmente a atenção concentrada, a memória de curto prazo, que está intimamente ligada com a nossa atenção concentrada, e muitas vezes também a velocidade de processamento, que é o tempo que eu uso para processar as informações. Se estão falhando conteúdos, se estão falhando informações... Perdão. Nossa, travou mesmo, gente, desculpa. Se estão falhando conteúdos, se estão falhando entrada de dados, consequentemente, vai me falhar também a capacidade de processar todas essas informações de forma intensa. Aí eu tô vendo alguém comentando assim, Robson, e o TDAH misto? O TDAH misto tem as duas características, desatenção e hiperatividade, tá?
A neurociência contemporânea, a gente já consegue saber, por exemplo, que mesmo a criança do subtipo hiperativo, ou puramente do subtipo hiperativo, ela vai ter desatenção também, num nível muito baixo, se comparado a uma outra criança, mas a gente vai ver bastante desatenção. Até porque, se eu tô o tempo todo agitado, se eu não tô parando o tempo todo, a minha atenção não consegue focar durante muito tempo nas coisas. Do mesmo jeito, para a criança ou para o adolescente do subtipo desatento. Nós sabemos hoje que os TDAH desatentos, eles também têm bastante questões de hiperatividade cognitiva. O cérebrozinho processa muita informação, pensa muita coisa, então tem muita coisa acontecendo ali também na cabecinha deles. Que é uma outra situação aqui para a gente pensar. Ou seja, hiperatividade e desatenção vão estar presentes de alguma maneira nos dois, tá? E aí a gente tem o TDAH misto, em que isso está bem equilibrado. Eu tenho tanto a desatenção ficando bem latente, quanto a hiperatividade que vai ficando bem atento, tá? Então vamos lá, voltando. Esse transtorno afetando essas funções cognitivas vai trazer um monte de prejuízo para a aprendizagem. Porém, aqui mora o segredo. Crianças com TDAH são muito criativas, conseguem processar informações bastante rápido, pensam muita coisa. A dificuldade está na hora da execução. Eles não conseguem executar aquilo que eles processam. Eles têm capacidade de aprendizagem igual a qualquer outra pessoa. A capacidade de aprendizagem está preservada, mas falhando as funções cognitivas, falha a aprendizagem. Então o que eu preciso? Eu preciso trabalhar sobre os sintomas, sobre o impacto que os sintomas têm, para minimizar o impacto que eles vão ter no cotidiano. Então, criança com TDAH precisa de boas estratégias. E essas estratégias vão ajudar essa criança a melhorar e a lidar bem com tudo isso, tá? Eu vi que alguém colocou, tem cura TDAH, Graciele? TDAH não tem cura, é um transtorno, é um jeito do cérebro funcionar. Mas quando essa criança tem boas estratégias, os professores usam boas estratégias, os profissionais que fazem o atendimento também usam, enfim, quando todo mundo usa boas estratégias com essa criança e ela faz as terapias, ela aprende a lidar com os impactos que o transtorno tem para a vida dela. E aí ela aprende a usar estratégias no cotidiano em que eu minimizo o impacto. O TDAH tá lá, a dificuldade tá lá, mas passa despercebido muitas vezes, tá? O TDAH misto seria junto, desatenção e hiperativo seria junto, tá? Tem os dois aí numa intensidade bem igual. Bom, eu vou falar para vocês agora, a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre essas questões dessas estratégias. Eu não quero focar muito nessa parte do que é o transtorno, do que não é, até porque eu acho que as estratégias é o que muita gente está esperando, né? Vamos falar então das estratégias. Eu falei para vocês que pequenas e boas estratégias são essenciais para que essa criança com TDAH efetivamente consiga estar e aprender de forma mais intensa. E eu quero falar para vocês dessas estratégias de sala de aula, tá? A gente vai falar de algumas estratégias, então, para a sala de aula, obviamente, primeiro. Depois a gente fala de dicas de materiais. Separei alguns materiais aqui para a gente pensar junto o que pode ser feito e como a gente pode trabalhar com essa criança, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, antes de mais nada, conheça a criança com quem você trabalha. Não tem jeito de intervir com qualquer pessoa se a gente não conhece como ela é, como ela não é, como ela funciona, como ela não funciona, porque todas essas informações são recursos a nosso favor. Quando a gente usa essas informações para o nosso cotidiano, a gente consegue fazer com que essa criança funcione de um jeito mais assertivo. Então, eu vou mostrar para vocês várias estratégias aqui que a gente pode utilizar, mas para muitas delas, vocês vão precisar conhecer essa criança. E o que eu preciso conhecer, Robson? As habilidades que ela tem, as dificuldades que ela tem. Essa criança com TDAH, ela não é só problema, ela não é só dificuldade, ela tem potenciais. E vocês viram que eu falei para vocês que nós temos várias questões de baixa autoestima no TDAH. E muitas vezes essas questões de baixa autoestima vêm porque essas crianças são muito cobradas e muito massacradas justamente nas suas dificuldades. E todo mundo ignora que ela tem habilidades.
Usar as habilidades dela ao favor dela também vai ser um recurso de ouro para ajudar ela tanto no desenvolvimento emocional e social, quanto no desenvolvimento cognitivo. Eu sempre digo nas aulas das turmas que eu dou aula aqui pela Rema, que cérebro é treino. Quanto mais a gente treina, melhor fica. Mas que ânimo você tem de treinar se você vai num lugar onde ninguém te estimula? Então nós precisamos ser estimulados para muitas coisas. Nós precisamos ser recompensados por estar lá. E recompensa nem sempre é física. Recompensa às vezes é um elogio, é você saber que você dá conta. Recompensa às vezes é você se sentir bem naquele lugar, já é recompensador. Então prestem atenção em tudo isso, tá? Nas habilidades que essa criança tem e nas dificuldades que ela tem também. A gente vai reconhecer as dificuldades, mas a gente também vai olhar para as dificuldades para poder saber o que fazer e o que não fazer. Outro ponto importante, quais são os limites que essa criança tem? Até onde você consegue ir com ela, até onde você não consegue ir com ela, inclusive nos sensoriais. A gente fala muito de questões sensoriais no transtorno do espectro autista, né? Porém, muitas crianças com TDAH também têm limites sensoriais reduzidos em comparação com outras crianças. Então conheça, quais são os limites? Qual é o limite dela sensorial? Qual é o limite emocional que ela tem? Com que frequência ela explode? Com que frequência ela não consegue lidar com os sintomas? Com que frequência tudo isso acontece? Isso vai te ajudar bastante na sala de aula. Quais são os comportamentos que ela tem? Nós temos 3 subtipos de TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade do subtipo predominantemente desatento, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade do subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo e o TDAH do subtipo misto. Cada um desses 3 vai ter características específicas. Só que além de conhecer o transtorno, a gente precisa saber como que é essa criança, porque cada indivíduo é único. Tem crianças com TDAH hiperativo, por exemplo, que são ótimas na aprendizagem, porque elas amam a escola. O hiperfoco delas é na escola. Inclusive, isso é um comportamento para a gente saber também. Muitas crianças com TDAH têm hiperfoco em temas, assuntos ou atividades. O que é hiperfoco, Robson? É a capacidade dela ficar muito tempo fazendo alguma coisa. Mas, Robson, TDAH não é desatento? Pois é, mas algumas também têm hiperfoco. Olha que mundo maravilhoso esse mundo do cérebro, né? Quando eu vou falar de cérebro, eu sempre digo, a regra é não ter regra. Não existe regra para o cérebro. O cérebro é um mocinho autônomo, gente. Ele faz o que dá na telha dele. Infelizmente. Ou felizmente, né? Vamos saber lá. Então, conheça quais são os comportamentos que ela tem. Como ela fica mais agressiva, como ela não fica. Ela fica muito agitada. O que tira ela do centro, o que não tira. Tudo isso é importante a gente saber. Ela tem comorbidades? Ela tem outros transtornos que podem aparecer, que estão junto com o TDAH? Tudo isso é bem importante da gente saber, tá? Quais são os personagens favoritos que essa criança tem? Felizmente, né? Felizmente. Gente, nem sempre é felizmente. Tem hora que o cérebro podia ser um pouquinho mais controlável, né? Oxi. Personagens favoritos. Quais são os personagens favoritos que essa criança tem? A gente usa isso a nosso favor também. Ah, Robson, mas eu vou ficar só usando o personagem que a criança gosta? Não, mas o personagem que ela gosta pode ser algo extremamente interessante para fazer essa criança lidar bem com tudo que está acontecendo. Ou lidar bem com o processo de aprendizagem. E a gente não precisa usar só o personagem favorito. Eu trabalho com um pacientezinho aqui no consultório que ele ama o Bob Esponja. Ele simplesmente ama o Bob Esponja. Eu trabalho com o Bob Esponja o tempo todo? Não. Mas eu trago o fundo do mar, as questões que estão relacionadas ao próprio personagem. E isso já encanta ele. Esses dias eu trabalhei aqui com ele um jogo da memória, onde nós trabalhávamos com peixes e tudo mais. E na hora de apresentar para ele eu disse, olha, a gente vai brincar com os peixinhos que moram perto da casa do Bob Esponja. Pronto, foi o suficiente. Então, conhecer os personagens pode ajudar bastante a gente nesse processo. Então, a gente pega o espectro como um todo e trabalha em cima disso. Quais são as habilidades e os limites sensoriais? Como já disse para vocês, muitas crianças com TDAH têm hipersensibilidade para muita coisa. E, por fim, usa isso tudo a seu favor. Pega todo esse conhecimento que vocês têm já sobre essa criança e usa isso para te ajudar. O que a criança gosta? Intercala com coisa que ela não gosta. Ah, a minha criança odeia matemática.
Mas o que ela gosta muito? Ela gosta muito de desenhar. Intercala. Se ela conseguir ficar 20 minutos fazendo exercício, ela pode desenhar 5, ela pode levantar e ir no banheiro. Usa tudo isso a seu favor. Traz esses elementos jogando nesse processo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar em lugares muito legais. Mas vamos lá, pensando nas dicas mesmo, tá? Dicas, práticas, o que a gente pode fazer para ajudar a criança com TDAH? Eu separei por áreas, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Primeira dica, acomodações na sala de aula. Por favor, coloque seu aluno com TDAH o mais perto possível de onde o professor permanece a maior parte do tempo. Nós naturalmente tendemos a olhar para as pessoas que estão próximas da gente se elas estão se movimentando, se nós estivermos sentados. E a professora ou o professor muitas vezes vai estar se movimentando em sala de aula. Isso vai ajudar a chamar mais ainda a atenção dessa criança. Então ela consegue manter um pouco mais do foco. E com isso, eu tiro outros distratores do redor dela. Mantenha essa criança distante de lugares que possam provocar distração também. Se a janela passa muita gente, deixa ela mais longe da janela. A porta é de vidro, às vezes passa 1 trilhão de pessoas por lá. Tira os distratores. Quanto menos distratores ela tiver, melhor. Eu sempre gosto de usar esse exemplo do quadro que está aí para vocês, né? Esse é um quadro todo decorado, uma parede da frente toda decorada. Mas se você puder não colocar tanta decoração na frente, deixar só mais o essencial, isso também ajuda. Coloca a decoração nas paredes laterais para trás. Tudo isso vai fazer com que a atenção dessa criança esteja somente num ponto focal, que é o professor e o conteúdo. Na medida do possível, o professor também pode ficar mais perto do aluno quando ele está apresentando a matéria. Vai para aquele mesmo processo que eu falei para vocês. Sempre que nós estamos falando e o professor chega perto da gente, nós acabamos voltando a nossa atenção um pouco mais para esse interlocutor. Então, vai se posicionando, vai andando, volta, vai falando um pouquinho. Isso vai ajudar bastante. Terceira dica para a sala de aula, um quadro bem visível das rotinas e dos comportamentos desejáveis em sala de aula. Aqui são 2 dicas importantes, tá? São 2 questões. Rotinas. Crianças, pessoas com TDAH, não vou nem falar das crianças, pessoas com TDAH precisam de rotina. Pessoas com TDAH sofrem sem a rotina. Por quê? Porque a rotina ajuda na organização. E TDAH é bem ruim na organização. Quem já é aluno da Rema sabe, né? Eu sou um TDAH hiperativo. Não sei se vocês perceberam, eu não paro quieto. Nós funcionamos muito melhor com rotina. Por quê? Porque eu sei o que fazer, eu sei o que não fazer. Eu posso me perder nesse caminho. Perder o foco, perder a atenção. O TDAH, ele vai saltando de objeto atencional em objeto atencional e isso faz com que ele tenha uma dificuldade gigantesca de terminar uma mesma atividade. Quando eu tenho uma rotina muito bem estruturada, isso fica um pouco mais fácil. Então, rotinas é essencial. Às vezes, não dá para fazer uma rotina para a sala inteira. Essa criança, esse adolescente precisa de uma rotina específica. Faz um cartãozinho, enfim, um recurso de rotina e deixa perto da mesa dele, ou na mesa dele, propriamente dita, que ele com certeza vai se dar muito melhor. Ó, o TDAH aqui, eu vi que alguém colocou Power Rangers no comentário, que aí meu aluno sabe que eu gosto de Power Rangers. Vocês nem inventam de falar mal dos Power Rangers no comentário, hein? Esse é o meu foco. Vamos lá. Combinados. Tenha também os combinados com a turma. O que são combinados, Robson? As regras da sala, os combinados, o que pode e o que não pode, enfim. Coloquem para essa criança, para esse adolescente, tudo o que é desejável. E aí, vai uma dica de ouro. O comportamento desejável para o aluno com TDAH é o mesmo comportamento desejável para qualquer outra criança de sala de aula. Então não dá, pelo amor de Deus, para você criar 1 milhão de regras específico para o TDAH. O que vale para ele, vale para todo mundo. Todo mundo. Então, o que vale para um, vale para o outro. E aí a gente faz os combinados com a sala inteira. E os combinados são interessantes por quê? Porque a gente pode, na hora que a criança estiver se comportando de uma maneira inadequada, eu não preciso ficar o tempo todo, Robson, senta, Robson, não pode ficar andando, Robson, para de bater no coleguinha. Eu não preciso ficar o tempo todo reforçando o comportamento inadequado. Eu posso só chegar lá no quadro de combinados,
provavelmente vai ser uma imagem, uma palavra, e fala, Robson, lembra do nosso combinado? E eu aponto para o combinado. Isso ajuda ele na autorregulação, que é uma função executiva que falha bastante. Então ele aprende a prestar atenção no próprio comportamento. Então nós temos aí um benefício secundário, tá? Bom, rotinas. O que nós temos de rotina? Coloquei um quadro bem simples de rotina aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui é um quadro de rotina bem simples. Eu coloquei pictogramas. Crianças com TDAH funcionam bem com pictogramas, a não ser que elas também tenham TEA, tá? Aí é melhor você usar fotografias, nesse caso em específico. Ou você pode usar escrita, caso a criança já seja mais velha, não precisa ter imagens, né? Seja já um pré-adolescente, um adolescente, enfim. Então, uma rotina bem simples. Combinados. Esse daqui é um de regras e deveres. Eu coloquei um exemplo como sendo para casa, mas os combinados pode ser um quadro geralzão na sala de aula, por exemplo. Então a regra, não bater e estudar. Dever, arrumar a cama e dar a comida para o cachorro, supondo que seja em casa. Tem vários quadros de regras, tem vários quadros de combinados, tem muitas maneiras de vocês fazerem isso. Vocês encontram dicas de ouro pela internet, vocês podem construir o de vocês, ou vocês podem até adquirir, tem vários comercializáveis por aí. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de quadro de rotina. Então aqui tem a rotina com dia, tudo que vai ser feito, tem rotina separada por manhã, tarde e noite, caso você seja pai, seja mãe. Essa rotina de manhã, tarde e noite é bem interessante, para a sala de aula, claro que não vai funcionar dessa maneira, mas rotinas são essenciais, tá? Criança com TDAH, adolescente com TDAH e adulto com TDAH sem rotina é sempre uma dificuldade, sempre. Eles precisam funcionar de um jeito mais assertivo. Na hora de apresentar informações, como que a gente vai fazer? Seja sempre o mais concreto e o mais visual possível, com informações curtas e objetivas. É aquele exemplo da história da Chapeuzinho que eu falei para vocês. Então, ao invés de contar uma história gigantesca, Chapeuzinho tinha 10 maçãs e deu 5 para o melhor amigo dela. Com quantas maçãs ela fica? Ainda tem o lúdico, ainda tem a maçã, eu só não tenho a história toda em volta. Isso faz com que ele foque, mantenha muito mais o seu centro atencional. Isso vai ajudar essa criança a processar melhor a informação. Porque se eu fico rebuscando muito a informação para ela, ela vai se perder com toda certeza, especialmente se for algo que não é do interesse dela. E vamos ser sinceros, nós que somos professores, a gente sabe, né? 90% do nosso conteúdo não é interessante para a criança, ela está fazendo porque ela tem que fazer. Então, seja sempre mais direto e objetivo. Se precisar ser concreto, seja concreto, traz exemplo, mostre o material, usa um vídeo como referência, tudo isso vai ajudar bastante. Na hora de dar prova, na hora de dar trabalho, segmenta as informações, seria delas. Então, recebe instrução de forma segmentada. Dá a essa criança primeiro uma parte da informação, depois que ela executa essa parte, entra com outra. Quando você tiver que dar atividades muito longas ou pedir coisas muito longas, segmenta, que isso vai fazer ela resolver muito mais rápido. O cérebro do TDAH tem uma produção de dopamina muito baixa. E o que é a dopamina, Robson? É um neurotransmissor responsável pela motivação. Cérebros TDAH têm baixa dopamina. Sabe o que isso significa, Viviane? Isso significa que se for uma atividade muito longa ou muito difícil, o cérebrozinho não vai produzir dopamina e ele não vai executar, ele vai procrastinar. Agora, quando a informação é curtinha e ele sabe que vai ser de pouquinho, esse cérebro, mesmo com baixa dopamina, ele consegue executar, porque daí ele vai sempre resolvendo de forma mais assertiva. Então, essa é uma dica de ouro, tá? Segmenta as informações, vocês vão ver que vai funcionar muito melhor. E também prioriza múltiplas formas de aprendizagem, múltiplos estilos de aprendizagem. Essa criança com TDAH, quanto mais informações sinestésicas diferentes ela tiver, melhor ela assimila. Mas também entenda lá na hora que a gente estiver entendendo a criança, qual que é o melhor jeito dela aprender. Eu tenho pacientes com TDAH aqui que são muito visuais. Eu tenho pacientes com TDAH que são muito auditivos. Eu tenho pacientes que são sinestésicos. Então, tem criança que se eu mostrar coisas, eles aprendem super bem. Melhor do que eu falar 1 milhão de vezes. Eu tenho crianças que se eu mostrar não resolve nada, eu preciso falar. E eu tenho crianças que elas precisam fazer enquanto escutam e falam. E vêm, porque senão vai ter uma dificuldade gigantesca. Então, use estilos de aprendizagem com informações curtas e seriadas. Vai ser um jeito super legal dessa criança aprender melhor.
E quando você der uma explicação para essa criança, se assegura de entender que ela compreendeu tudo. Então, Joãozinho, é isso. Joãozinho, tá tudo certo? O que foi mesmo que a prof acabou de falar? Joãozinho, como é que é mesmo tal coisa? Então, de uma forma muito natural, você pode ir checando se a informação está sendo apreendida pelo seu aluno. E aí a gente tem certeza que ele está retendo as informações e não só fingindo que está ali ou divagando e você não está nem percebendo. Então, checa o tempo todo. Na hora de atividades escritas ou provas, o que vocês podem fazer? Cola algum pequeno símbolo no caderno para que essa criança não se canse com muita facilidade, especialmente em prova. O que eu normalmente faço? Eu pego a prova do meu aluno e eu coloco um adesivinho. Eu vou mostrar para vocês o tipo de adesivos que eu uso já, tá? Coloco um post-itzinho e eu falo pro Joãozinho. Joãozinho, faz até onde tá o post-it, faz aonde até tá o bichinho. Quando você chegar aqui, você chama o prof que o prof te explica o resto. Então, você vai explicando passo a passo a prova. Ao invés do post-it, você também pode usar um anteparo, uma folha colorida de uma cor bem forte. E aí a criança faz o que está visível, você abaixa um pouquinho a folha, pede para ela executar o que está faltando e gradativamente você vai abaixando a folha. Esse é um jeito de você tirar do campo visual da criança, tirar do campo atencional dela o excesso de informações, para que ela não desanime, para que ela não se embote nesse processo e para que ela efetivamente resolva. Bom, normalmente eu uso esses tipos de post-its aqui nas atividades longas, que eles são umas tirinhas, eles chamam inclusive de post-it tira, post-it stick, eles têm vários nomes. E são umas tirinhas, e tem de várias coisas, vários bichinhos, vários personagens, tem de carros, tem de pessoas, tem de animais, tem de objetos, tem de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem nesse planeta. Esses sites que a gente sabe que a gente compra as coisas pela internet, todos eles têm esses post-its sticks de vários personagens. E aqui mora o segredo. Se, por exemplo, você gosta muito, você sabe que a sua criança gosta muito de cachorro, usa um post-itzinho desse de cachorro. Mas, Robson, não vai tirar a atenção dela? Por uns 2 segundos vai, depois ela vai pegar o ritmo. Então ela sempre quer chegar no cachorrinho. Eu acabo estimulando ela nesse processo para manter ainda mais a atenção. Eu tenho certeza que ela vai ir super bem nesse processo, tá? Bom, para fazer atividades em casa e na escola. Aqui, ó, pai e mãe também pode usar essa dica. Dá para fazer trabalho em grupo? Dá, porém, grupos pequenos. TDAH com muita gente na turma, ele provavelmente não vai fazer. Então, coloca poucas pessoas, coloque ele com um grupo que funcione bem também para puxar ele, que motive ele com pessoas que são boas de trabalhar, que puxam o trabalho junto e não que façam tudo. Porque nós temos esse perfil de aluno, né, que acaba se frustrando e resolve tudo. Não, mas a gente precisa que ele faça grupos com alunos que puxem ele para executar também. Isso vai ser bem legal para ele. Simplifica as instruções das atividades de formas muito grandes, em pequenas partes. Não dá um monte de informação ao mesmo tempo. Dá exemplos para ficar mais fácil. Dê informações sempre concretas. Pai, mãe, isso vale para casa também. Às vezes a gente dá aquele monte de informação para a criança, pede 1 milhão de coisas para ela ao mesmo tempo, e no meio do caminho a criança não faz nada, né? Ou faz só um pedacinho. Aí você fica bravo com essa criança. Aí a gente tem aquele show de briga dentro de casa, mas essa criança não vai fazer mesmo. O cérebrozinho dela nem reteve aquele tanto de informações. Então seria as informações que vai ser mais fácil, tá? E a última dica de ouro para as atividades em casa ou na escola é usar recurso tecnológico. Eu sei, você sabe, todo o sistema solar sabe que essas crianças nasceram grudadas na tecnologia. Eles amam tecnologia. Então usa e abusa da tecnologia, que eles vão adorar. Como que eu vou fazer isso, Robson? Usando recursos, calculadora, traz um vídeo, manda um vídeo do YouTube, se tiver um grupo do WhatsApp, da escola, para que eles possam complementar a aprendizagem. Do WhatsApp não, vídeo do YouTube. Para que eles possam complementar a aprendizagem. Então tudo que possa reforçar esse processo vai ser muito legal. Para o comportamento dessas crianças, sempre informe ele sobre o comportamento dele, para que ele se auto-monitore. Lembra que ele falha na função executiva, nessa capacidade de regular o comportamento. Então lembra ele, Joãozinho, lembra do nosso combinado, aquela dica que eu dei para vocês? É um jeito de ajudar ele a se autorregular. Joãozinho, você não está sentado como nós combinamos, eu preciso que você se sente. Então sempre fala para ele também qual é o comportamento adequado,
qual que é o comportamento adequado e aonde está o erro, para ele aprender a se monitorar nesse processo. Para você não ter que ficar o tempo todo errando com o seu Joãozinho no meio da aula, você pode combinar com ele alguns sinais não verbais para que ele possa manter a atenção. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é, você combina que se você der 2 batidinhas na carteira bem de levinho na frente dele, significa que ele está desatento. E normalmente quando você passa e dá 2 batidinhas com a unha mesmo, sabe quando a gente passa batucando com a unha, eles já voltam a atenção quase que na hora. Então você pode combinar um sinal desse, ou você pode chamar a atenção de outros dos alunos como um todo. Acende e apaga a luz, vamos lá gente, bate palma. Então chame a atenção dele, use sinais também com ele para não ter que ficar o tempo todo chamando ele e evitar que ele fique então sendo rechaçado pelos coleguinhas ou sempre se colocando numa situação inferior frente aos coleguinhas. Dica de ouro para o TDAH também, ó. Quem já está com material, bota uma estrelinha dourada, marca texto, glitter, bota o que vocês quiserem aí. Programar pausas e recompensas para as atitudes adequadas. É importante que essa criança seja recompensada. O cérebro do TDAH produz baixa dopamina, falei para vocês agora há pouco. E sabe um jeito legal do cérebro produzir dopamina? Com recompensas. Quando a gente tem alguma recompensa prazerosa, a gente produz muita dopamina, então produz. Essas recompensas, gente, não precisam ser prêmios físicos, nem devem ser prêmios físicos. Elas têm que ser experiências. Então, Joãozinho, se você conseguir ficar 20 minutos sentado fazendo exercício, eu deixo você levantar e ir no banheiro, você beber água e voltar. Ganhe um parabéns no caderno, ganhe uma estrelinha. Uma experiência. Pode ser o primeiro da fila, pode escolher qual vai ser o livro na hora da leitura. Então, dê para ele recompensas. E vocês vão ver que isso vai ser bem legal. Pai, mãe, isso vale para casa também, hein? No autoconceito e na vida emocional, o professor não deve enfatizar o fracasso do aluno e nem comparar ele com os outros colegas. Ele sabe que ele não consegue, ele sabe que ele tem dificuldade e ninguém é igual a ninguém. Então não compara. Sabe aquilo de, ah lá, tá vendo? Mariazinha foi muito bem e você não consegue. Por que você não consegue? Porque ele é diferente da Mariazinha. Ele não é a Mariazinha. Ninguém é igual a ninguém. Então, Joãozinho, vamos lá. Eu sei que você consegue. Vamos tentar mais um pouquinho? Encoraja ele. Encorajamento verbal e motivação são uma chave de ouro. Lembra que eu falei para vocês descobrirem quais eram as habilidades que essa criança tinha? Essa criança precisa também receber elogios e oportunidades para desenvolver esses talentos, para desenvolver essas habilidades que ele tem. De vez em quando, coloca alguma coisa que você tem certeza que ele vai dar conta de executar e que ele é bom, para ele sentir que ele consegue participar da vida escolar e que ele vai ter êxito também. Porque se toda hora só tem coisa difícil, ele sempre vai achar que ele nunca vai conseguir. E também o professor, de tempos em tempos, pode se reunir com esse aluno e falar para ele sobre as dificuldades, sobre os progressos, ver com ele como é que está acontecendo, como ele está lidando com tudo isso ou não. Lembra que a questão emocional do TDAH pega bastante, então se você puder ajudar nesse processo, vai ser muito legal. Então vamos lá, para ser bem específico então, mais ligeiro para a gente falar dos materiais que a gente pode trabalhar. Dicas para ajudar na desatenção. Se o seu aluno for mais desatento, o que você vai fazer? Rotina. Rotina é importante. Cronograma também. E pelo amor de Deus, faz a criança se envolver na criação da rotina. Eu vejo muito pai e muita mãe que faz uma rotina e entrega na mão da criança. E a criança não tem ideia de nem como executa aquele trem. Então, na hora de construir a rotina, constrói junto, faz ele participar, pensar sobre o processo. Isso vai ajudar ele a engajar muito mais. Lembra que rotina é consistência, tá? Para funcionar, precisa acontecer sempre. Se fizer de vez em quando e falhar, não vai funcionar. Então, em sala de aula, a rotina funciona todo dia. Pai, mãe, lá em casa, a rotina funciona de segunda a segunda. Senão, vai dar zebra. Então, lembrem-se sempre de ter consistência nesse processo. Outra dica para ajudar na desatenção, adolescente vai funcionar super bem e adulto com essa, tá? Criança também, mas criança talvez tenha um pouquinho de dificuldade no começo.
listinha de afazeres. Todo dia a criança chega, a primeira coisa que ela faz é uma listinha de tudo que ela tem que fazer no dia. E durante o dia ela vai ticando. Para você que é adulto, professor, que tem TDAH, pai, mãe, faz uma listinha de afazeres no seu dia e vai ticando também. Vocês vão ver que vai ser muito legal. Quando a criança estiver bem na lista de afazeres, você pode fazer ela priorizar. Então ela faz a lista, depois ela faz uma lista de prioridades e aí ela vai ticando conforme a prioridade. Então ela executa primeiro o mais importante para depois o menos importante. E aí ela vai chegar num lugar muito legal. Criança não pode ter muitas coisas que tirem o foco dela. Ela é um TDAH desatento. Isso vale para a sala de aula, mas vale para em casa também. Às vezes os pais montam aquele quarto lindo, uma mesa de estudos maravilhosa, cheia de brinquedo na frente da criança. É óbvio que essa criança não vai ter não vai lidar com a aprendizagem. Então deixe sempre o mais limpo possível para essa criança para facilitar em casa. Na sala de aula também, lembra que eu falei para vocês? Só o necessário. E planeje bem as atividades, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para essas crianças. Mas Robson, a criança com quem eu estou trabalhando, ela é hiperativa, impulsiva e não desatenta. Então, olha essas dicas aqui. Regras e limites. O nosso quadrinho de combinados vai ser muito importante aqui. Atividade física ajuda bastante as crianças com hiperatividade e impulsividade, então estimular a prática de exercício físico pode ser muito legal. Ele é muito agitado, então seja sempre objetivo. E, por causa da impulsividade, pode ser que ele tenha bastante dificuldade para controlar os seus comportamentos. Então, reforço positivo. Prêmios, sabe que a gente falou dessa criança ser premiada, receber essas coisas? Isso, tá? Então, se você ficar 10 minutos sentado, você pode levantar e dar uma volta, depois você vai aumentando o tempo até que ele consiga ficar uma aula inteira sentado. Se você conseguir terminar o exercício, você pode escolher qual vai ser o livro que a gente vai ler na hora da leitura, você pode ser o primeiro da fila, você vai ser o ajudante da turma o resto da aula. Sempre uma experiência legal como reforço. E, como ele tem dificuldade para controlar os impulsos, professor, professora, pai, mãe, use e abuse de brincadeiras e jogos que tenham regras. Porque nas regras a gente trabalha muito o nosso controle inibitório. Então use e abuse que vai ser legal. Se você tiver do tipo misto, são todas essas juntas, tá? Mas para qualquer criança com TDAH ou sem TDAH, olha sempre nos olhos dela. Use uma linguagem apropriada para a faixa etária. Tenha sempre solicitações claras e bem objetivas. Divide as longas tarefas em pequenas tarefas e sempre se certifique de que a sua criança entendeu o que você está trabalhando. Dicas gerais antes de eu passar para os materiais. Fortaleça a autoestima dessa criança. Crianças com TDAH têm uma dificuldade gigantesca de lidar com as próprias emoções e normalmente têm baixa autoestima, e isso pode desencadear outros transtornos, como ansiedade e depressão. Então, fortalece a autoestima dela, evita comparar, lembra que essa criança é única, seja paciente. Um adulto desregulado não regula uma criança desregulada. Então, você é o adulto, seja paciente. Relaxar e descansar também é importante para essa criança, dê intervalos para ela. Professor, intercala tarefas intensas com o mais leve. Essa criança tem uma dificuldade de dosar o tanto de energia que ela coloca nas coisas. Então, começa com uma atividade mais intensa, deixa uma mais leve. Volta para uma mais intensa para ele aprender a não colocar toda a energia de uma vez só no que precisa. E se precisar de apoio educacional, ele pode e deve ser utilizado. Reforço escolar, contraturno, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Se precisar de intervenção, entra com a intervenção, que vai ser de grande valia para essa criança. Além das outras intervenções, né? A terapia psicológica, que muitas vezes é necessário. Muitas crianças vão precisar de medicamento, nem todas. Então, todas as outras terapias que são importantes também entram nessa listagem, tá? Vamos falar de algumas dicas de materiais para a gente trabalhar com TDAH? Eu sei que muitas vezes a gente não sabe qual material utilizar para o TDAH. Então, separei alguns aqui. Claro que isso aqui é só uma gotinha do que a gente pode usar. Então, vamos lá. Dicas de materiais. Tudo, absolutamente tudo, que trabalhe a visoconstrução dessa criança, que force o trabalho visomotor, vai ajudar ela na atenção. Então, todas essas atividades de pareamento, de classificação, vai ajudar muito essa criança na atenção dela. Eu separei 2 recursos aqui para a gente pensar um pouquinho, tá?
Esse daqui é o Palitando, que quem é da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia conhece há muitos séculos, que basicamente são cartinhas onde as crianças, a gente tira uma cartinha para elas que tem um grupo de desenho formado, e essa criança tem que reproduzir com os palitos de sorvete. E tem níveis, tem umas muito complexas, tem umas mais simples, então ela tem que reproduzir inclusive qual tá em cima, qual tá embaixo, trabalha muito da atenção, tem o estímulo das cores e é super legal. Agora vamos trabalhar com classificação? A gente pode trabalhar com números, cores e números. Então bolinhas, pomponzinhos, caixinhas com os números, cada uma de uma cor, a criança tem que pescar as bolinhas e ir colocando aqui dentro. Além de trabalhar a atenção, vai trabalhar bastante também a motricidade fina, que eu não falei para vocês, mas muitas crianças com TDAH têm bastante dificuldade nessa motricidade fina, tá? Agora, para os mais pequenininhos, talvez um pouquinho, e também para os mais velhos, vai. Para os bem pequenininhos, alinhavo é um jeito super legal de trabalhar a atenção. Se a sua criança tem muita dificuldade motora também, mesmo sendo mais velha, o alinhavo é uma dica super legal. Aqui eu coloquei esse bonitinho, feito de madeira, mas tem várias maneiras de fazer. Aqueles pratinhos de papel, cola aqueles macarrõezinhos que são curtinhos, furadinhos, e a criança vai passando. Qualquer tipo de alinhavo trabalha muito da atenção. Um outro jeito de trabalhar atenção e função executiva é com o jogo da memória. O jogo da memória não trabalha tanto da atenção concentrada, mas ele ajuda bastante na atenção geral e na função executiva. Então, jogo da memória. Aqui eu coloquei um nível a mais, que é o jogo da memória de sombras. Então dificulta um pouco para a criança e é um jeito super legal. Tem vários tipos de jogo da memória. Tem jogo da memória de filhote, de bichinhos adultos com filhote, jogo da memória por cores, por tema, por tipo. Usem e abusem. Jogo da memória é algo super legal. E é um recurso barato também para a gente pro dia a dia, né? Funciona super bem. Bom, um jogo da memória clássico também vai funcionar super bem. Esse aqui é um todo bonitinho. Vocês viram que eu estou colocando um material confeccionado em casa com um material bonitinho. Material bonitinho, que também funciona como um jogo da memória. Esse aqui da criança pega, também trabalha a questão de pinça. É bem legal. E uma outra coisa legal é trabalhar com ligue pontos. Ligue pontos é uma atividade super legal para trabalhar a nossa atenção. Esse daqui que eu coloquei na tela é só um modelinho para vocês, só um exemplo da Turma da Mônica, que ele tem um nível a mais de dificuldade. Aqui, ó, liga somente os números ímpares. Então a criança precisa usar muito mais da sua atenção concentrada. Porque ligar o número par, às vezes vai no automático, né? A gente vai ligando. Mas quando tem só número ímpar, tem só ligar números múltiplos de 5, múltiplos de 2, então tudo isso vocês podem trabalhar de forma bastante intensa, tá? No materialzinho. Então, ligue ponto. Se vocês colocarem na internet, ligue ponto Turma da Mônica ímpar, ligue ponto Turma da Mônica par, vocês vão encontrar bastante desses que são bem específicos, tá? Eu encontrei esses dias até um que era só de números primos. Os professores de matemática piram, né? Um ligue ponto de números primos é sensacional. Então, tem várias maneiras de trabalhar com tudo isso. Eu sempre gosto muito de um material chamado livro-caixa, que são essas caixinhas pequenininhas que vêm com cartinhas dentro para vocês trabalharem. Eu separei aqui algumas que eu uso bastante aqui no consultório, que dá para você usar em casa, que dá para você usar na escola, que dá para usar em qualquer lugar. Primeira delas, o que eles têm em comum para trabalhar atenção, memória e conceito abstrato. São cartinhas onde sempre tem 2 desenhos e a criança tem que achar a correlação entre eles. Notem que eu estou dando a dica aqui para vocês que também querem construir seu próprio material, dá, né? Então aqui, ó, até no exemplo da caixa, porco-espinho com um cacto. Qual é a semelhança entre eles? Sorvete de picolé e sorvete de massa. Qual é a semelhança entre eles? Então a criança tem que dizer o que tem em comum. E isso é um jeito super legal de trabalhar bastante a atenção. Eles adoram esse daqui, tá? Outro que eles amam, onde está o absurdo? São cartinhas em que sempre tem alguma coisa que não está certo. Aqui, por exemplo, na primeira, tem uma moto com rodas quadradas. Então ele tem que identificar que o absurdo é a roda quadrada. Então tem vários desenhos que sempre tem alguma coisa que foge do padrão comum. E esse é um jeito super legal de trabalhar percepção e atenção. Funciona super bem. Para os mais velhos um pouquinho, função executiva na escola. São cartinhas só para função executiva. Isso é bem legal. Agora, para trabalhar organização e planejamento, que TDAH é muito ruim, a gente consegue ser muito ruim com esse trem, viagem do dinossauro.
Viagem do Dinossauro é um joguinho de cartas onde a criança tira uma cartinha que tem um lugar pro dinossaurinho viajar, quantos dias ele vai ficar nesse lugar e qual que é o clima desse lugar. E aí a gente tem que ajudar a montar a malinha dele. Então é super legal, ajuda essa criança bastante na organização, que é uma coisa que falha bastante. Além de organização, a gente trabalha bastante da atenção e também de função executiva em geral, tá? Então tem dica aqui para todo mundo. Tem criança bem pequenininha, adolescente, criança mais velha. Funciona super bem, tá? Robson, sou pai, sou mãe. Dá para usar esse material com eles em casa? Dá também. É um material super legal e que eles simplesmente amam, tá? Partindo mais para o final, outra coisa que funciona muito bem com TDAH é música. Porque músicas são curtas e funcionam super rápido. Eu separei 2 músicas aqui para vocês já terem como exemplo. A primeira delas é o Clip Clap Sound, que é só balançar uma folha seguindo o ritmo da música. A segunda é o ABC dos copos, do Palavra Cantada, em que você usa um copo plástico para dançar. E você pode fazer todas essas músicas utilizando o semáforo musical. Semáforo musical é uma técnica que eu amo para trabalhar até com os pequenininhos. Você tem plaquinhas, cria uma plaquinha vermelha, uma verde e uma amarela. E conforme você vai cantando qualquer música que vocês quiserem, vocês vão levantando as plaquinhas. E cada plaquinha significa uma coisa. Se a plaquinha verde está levantada, significa que a criança canta normalmente. Se você levanta a plaquinha amarela, as crianças têm que sussurrar. E se você levanta a plaquinha vermelha, ela só pode mexer a boquinha sem fazer nenhum som. E aí você pode usar qualquer musiquinha que vocês quiserem para trabalhar com a criança. Então você vai levantando as plaquinhas, nunca tem uma ordem certa, depende do professor e do quão alucinado a gente é com as plaquinhas, e as crianças vão trabalhar bastante da atenção. E a gente viu aqui bastante recurso que trabalha a atenção visual, né, como o jogo da memória e tudo mais. Esse também trabalha visual, mas usa muito da nossa atenção auditiva, que é muito legal para estimular essas crianças de outras maneiras tantas que elas precisam. Bom, vamos trabalhar um pouquinho do corpo com essa criança além da música? Semáforo musical eu amo, hein? Se vocês fizerem, pelo amor de Deus, vocês me contam. Vamos trabalhar um pouquinho do corpo também? Céu, terra, números, tudo isso a gente pode trabalhar usando amarelinha. Amarelinha é uma atividade que usa muito do corpo como um todo, toda a nossa psicomotricidade, usa muito da nossa motricidade ampla, orientação espacial e usa bastante da nossa atenção também. Tem vários tipos de amarelinha que funcionam super bem. Dá para estimular essas crianças de diversas maneiras, de jeitos super legais e que elas vão simplesmente amar. E amarelinha é incrível, né? Vamos ser sinceros. Que jogo super legal. Além de colocar essa criança para gastar um pouquinho de energia, especialmente se ela é do subtipo hiperativo. Então temos aí uma outra vantagem. E para terminar, prometo que estou terminando agora, a última dica, no meio desse monte de dicas todos, é a dinâmica do desbravador. Dinâmica do desbravador é uma atividade que eu faço bastante aqui no consultório e a gente faz também em grupo, então dá para fazer em sala de aula, dá para fazer em casa. Aqui eu coloquei um exemplo das crianças fazendo em grupo, tá? Em sala de aula. Mas pai, mãe, dá para você adaptar para casa. Terapeuta, dá para adaptar para o consultório, tá? A gente só precisa de um papel e de um lápis para cada criança que vai participar. A atividade é simples. A gente vai dizer qualquer letra do alfabeto, pode ser cor também, e a criança vai ter que descrever o maior número de objetos que ela vê dentro da sala com aquela letra ou com aquela cor. Simples desse jeito. Se a sua criança tiver bastante dificuldade de atenção, no começo vai ser um pouco mais difícil, mas depois ela vai pegando o jeito do jogo e funciona super bem. O único cuidado que vocês vão ter que ter com essa dinâmica é ter certeza que essa criança sabe ler e escrever. Para ela poder escrever tudo que está lá. Porém, se a sua criança ainda não sabe escrever, você pode adaptar a atividade pedindo para elas descreverem o que elas estão vendo. Então, ao invés dela escrever, ela vai falando o que ela está vendo com aquela letra. E aí o professor pode ir escrevendo no quadro, enfim, pode ir marcando de alguma maneira para ajudar a criança a se localizar nesse processo. É uma atividade que funciona super bem, elas também adoram essa atividade, até para o consultório, tá? Pai, mãe, aquele dia que você está querendo brincar de alguma coisa, é tipo uma brincadeira de caça ao tesouro. E funciona super bem, eles vão amar.
Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!